Quem convive com a hiperidrose ou suor excessivo relata o quanto isso é desagradável. A camiseta molhada, o rosto escorrendo suor e as mãos sempre molhadas ou úmidas são algumas das consequências. Estima-se que 1% da população tem a doença, mas existe um tratamento que não é tão agressivo e soluciona mais de 95% dos casos. Convidamos o cirurgião Samir El-Haj, que também é professor de medicina e vai nos explicar como é feito. Bom dia, doutor Samir, obrigada pela presença. Bom dia, obrigado. Antes um pouquinho dessa nova técnica ou da técnica mais recente, vamos falar o que causa a hiperidrose. Na verdade, a hiperidrose não tem uma causa definida. Nós não sabemos o porquê esse 1% da população acaba desenvolvendo esse excesso de suor. O que a gente sabe é pontualmente onde está o defeito que leva a essa produção excessiva de suor nas pessoas. Não é falta de higiene, né, como algumas pessoas podem pensar, né, mas é um problema principalmente nas mãos, axilas. Quais são os pontos principais? Face, mão, axila e pés. São os 4 pontos principais, porque nessas regiões há um acúmulo maior de glândulas produtoras de suor. E a higiene é muito pelo contrário. Quem tem hiperidrose, ele tem um cuidado extremamente maior do que as outras pessoas. O grande problema da hiperidrose é o desconhecimento das outras pessoas que não têm. Aí acontece o problema do preconceito e tudo mais. Exatamente. Doutor, qual é o perfil dos pacientes que mais sofrem com hiperidrose? Quando a gente para analisar os pontos que tem a hiperidrose, a gente se depara com uma situação bem peculiar. Mão e pé é normalmente na infância. Nas axilas surge quando ocorrem as alterações hormonais. Então, nas mulheres próximas da menstruação, nos homens quando surgem os primeiros pelos. E na região crânio-facial, o adulto jovem, próximos 30 anos de idade, começa a surgir o excesso de suor nessas regiões. Tem a ver com estresse ou nervosismo, né? Porque muitas pessoas, quando ficam mais nervosas, transpiram mais. Tanto é que o nome da hiperidrose, ela pode ser hiperidrose primária ou emocional. Não que o problema seja emocional, mas o emocional é um fator de agravamento da situação. E isso é bem comum. Quem está ansioso fica naturalmente um pouco mais suado, com a mão um pouco mais fria e úmida, mas quem tem hiperidrose, isso é uma intensidade muito maior. Doutor, então vamos falar da técnica mais recente? Hoje a medicina ela tem uma tendência a cada vez agredir menos os pacientes. Então, no começo, a cirurgia era um corte do nervo, a retirada do gânglio. Hoje, aí surgiu as aplicações de algumas substâncias, principalmente a toxina botulínica. Agora a técnica que a gente tem utilizado para ser menos agressivo, pensando única e exclusivamente na possibilidade do paciente ter uma melhora na qualidade de vida dele sem causar um outro problema. Então, hoje, a videocirurgia continua sendo a técnica empregada, mas na hora do bloqueio do gânglio, não mais cortando o nervo, e sim bloqueando ele com um clipe especial de titânio que ele não manda mais o estímulo para aquela região. É como um grampeador, assim, mais ou menos isso. É como se fosse um grampeador, onde você bloqueia o estímulo. Que vantagens tem isso para as pessoas? 2 vantagens. Na prática, dói menos. Então, na verdade, se a gente analisar isso, ela dá um efeito colateral menor, que esse é um grande problema dessa cirurgia, que ela pode começar a suar em outro lugar. E a terceira, aumentando um pouco a indicação dessa técnica, é que você pode mudar de ideia. Eu me arrependi. Ela é reversível. Reversível. Esse é talvez o grande foco dessa nova técnica. Nos primeiros 3 meses, você pode observar o que aconteceu com o teu organismo depois da cirurgia. Eu melhorei minha qualidade de vida ou eu piorei minha qualidade de vida? Não, eu fiquei satisfeito com o resultado da cirurgia. Mantenho o mesmo clipe lá. Não, eu acho que minha vida era melhor antes, eu estou suando em outro lugar que eu não gostaria, e aí você pode reverter a cirurgia. E como é que é o procedimento? Quanto tempo ele dura? Esse também, a técnica faz com que também diminua o tempo cirúrgico. Hoje a gente tem uma média de 30 a 40 minutos o ato operatório. O paciente interna pela manhã e está indo embora no final do dia, não fica mais internado um dia como ficava antigamente. Então isso propicia ao paciente também uma agilidade maior. Volta às atividades no dia seguinte, se isso for importante para ele, e aí a vida torna-se normal para essas pessoas. Ok. Obrigada pela participação aqui conosco. Obrigado a vocês. Para vocês também. Obrigado. Doutor, muito obrigada pelas explicações e uma boa notícia, né? Muito curiosa essa questão de poder voltar atrás nessa decisão. Obrigada e um bom dia.